Boa noite. Quer um fundo? A paz do Senhor para os crentes. Glória a Deus. Amém. Amém. Deus é bom demais. Bem, como o pastor estava falando, né, sobre o estudo, eu vou ministrar um estudo sobre os profetas menores. Viu? O que é profeta menor? A Bíblia tem profetas menores e profetas maiores. E essa divisão é simplesmente pelo tamanho do livro, não pelo tamanho do profeta. Tá? Então, são 12 profetas menores que têm livros pequenos, né, que não deixam de ser importantes, e os demais são os profetas maiores. Então, eu já estou, né, adquirindo a revista e vocês vão ter que me aguentar, hein? Viu? Aí, ó, profetas menores, tá bom? Então, se você tiver interesse de estar aqui pela manhã, né, eu preciso saber, você pede a sua revista pelo meu zap, né? Meu zap, você entra lá no meu zap, mas não tem seu zap? Tem sim. Em todos os grupos eu estou. É só você pegar lá, né, Ailton, e você vai encontrar o meu zap. Aí você fala, não, eu quero uma revista dessa, vou participar, né, vou aprender o que é profetas menores, aquela coisa toda, e vai ser bênção, né? Porque nós precisamos aprender a palavra de Deus. Amém? Porque não adianta não, quando chegar a luta que está por vir, a igreja, se não estiver preparada, não vai aguentar. A gente está pensando que, né, a coisa vai ser fácil, mas não vai ser fácil não. Né? Eu não sei se eu ainda estarei aqui nesse mundo, né? Não sei o tempo que vai levar, mas eu acho que vai ser em breve. Bem pertinho, né? O pessoal costuma dizer assim, Jesus está voltando, né? E eu sempre brinco com isso, né? Jesus não está voltando. Jesus voltará. Porque está voltando, ele já teria saído de lá, né? Aí aconteceu algum, né, engarrafamento, né? Aí, então não é estar voltando, Jesus voltará, né? Mas é apenas uma brincadeira, né? Colocação de português, na língua portuguesa tem isso, né? Então, se prepare para conhecer os profetas menores antes que Jesus volte. E outra coisa também que o pastor tem falado aqui, né? Se você tem recebido algum benefício de Deus. Eu escutei aí vários améns, né? E eu fico agora perguntando a você, e o que você tem dado a Ele? Pensa nisso, né? O que você tem dado a Ele por tantos benefícios que você tem recebido? Isso é fundamental. Foi isso que sustentou até hoje o meu ministério. Porque eu sempre tive essa preocupação. Eu quero dar o meu melhor a Deus, eu quero dar o meu tempo, porque tempo, né, é muito difícil. A gente abrir mão do nosso tempo para estar aqui, para estar estudando, para estar escutando uma mensagem, para estar ministrando na palavra, né, na igreja, recepcionando, fazendo alguma atividade. E o que eu sempre procurei dar a Deus foi o meu serviço. Né? Dinheiro não tem, nem tinha, né? Então, agora o meu serviço, isso eu posso fazer. Posso colocar, né, a minha vida à disposição dele. Então, eu louvo a Deus, né, porque Ele tem me abençoado durante esses 32 anos aqui e 38 anos de convertido. Então, são 6 anos que eu passei
né, aprendendo a palavra de Deus, fui para um seminário de teologia, né, cursei lá, né, na minha época o seminário era 4 anos, né? Agora acho que aumentou mais um pouco, 5, né? E bacharel de teologia, né? Então eu louvo a Deus pela oportunidade que Ele me deu e por Ele ter acreditado em mim. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, louvado seja Deus e obrigado por você ter tido paciência comigo, né? Durante esse período que você está aqui. Bem, então vamos, como diz o outro, vamos ao que interessa. Né? As pessoas falam isso, né? A impossibilidade está no seu coração. Coloquei aí no WhatsApp, né? Esse tema para a gente, juntos, fazermos uma reflexão. Pensa nisso, a impossibilidade está no meu coração. Olha só. E eu fiquei, né, quando Deus me deu essa mensagem, e se você ler, né, o devocional bíblico, né, aí você vai ver que esse versículo hoje apareceu, né, na Bíblia, na online, né? A impossibilidade está no seu coração. E eu peguei Lucas capítulo 1. Viu? E o versículo 37, que é o versículo áureo, né, da mensagem, é: porque para Deus não há nada impossível. Repete comigo. Porque para Deus não há nada impossível. Você crê nisso? Crê nisso? Você que está numa luta aí, numa dificuldade, numa conquista, lembra disso. Não tem impossível para Deus. Mas lembra também que a impossibilidade está no nosso coração. Nós conhecemos o Deus que servimos. Agora, o nosso coração é enganoso, diz a Bíblia. Enganoso é o coração do homem. Olha só que coisa. De vez em quando tem que brigar com ele. Falar para ele: coração, vai me enganar não. E não é que engana. Olha quantas pessoas casaram errado por causa do coração. E pagam um preço muito alto até hoje. Então, tem que tomar cuidado com esse negocinho, esse músculo que fica batendo aí, né? Porque a impossibilidade está nele. Então eu peguei o versículo, o capítulo, Lucas capítulo 1, e onde o evangelista Lucas registra 2 impossibilidades. Se você ler todo o capítulo, não vamos fazer isso aqui, você vai ver que de fato, né, existem 2 impossibilidades nesse texto que incomoda e que revela que de fato dentro do nosso coração está lá essa impossibilidade. E a gente precisa reagir a isso. A primeira impossibilidade que aconteceu nesse texto é uma mulher idosa, estéril, Isabel. Olha só, uma mulher idosa, estéril, que engravidou. Que bênção, né? A segunda é uma virgem dar à luz. Pô, mas uma virgem? Então você percebe que, de fato, essas 2, né, mensagens que o evangelista deixou para nós, foi para a gente aprender, para a gente examinar, né? Se autoexaminar, para saber
Afinal de contas, eu tenho fé ou não? Eu creio ou não nesse, possível de Deus? E aí nós vamos caminhando. Em algumas situações de nossas vidas, nós temos uma mente e coração cauterizado. Eu sempre gostei dessa palavra. Se você está aqui há um bom tempo, você sempre vai ouvir eu falar de cauterização. Porque eu aprendi isso com o bispo Roberto. Ele falava sempre para nós, não cauterize o seu coração. Porque quando você cauteriza o seu coração, mais nada entra. Você vê, vamos citar aí um exemplo, que para mim não é difícil. Da medicina. Quantas mulheres precisaram cauterizar seu útero? Talvez por uma ferida, uma coisa qualquer, e teve que fazer uma cauterização. Aí isola, não se pronuncia mais. E o perigo do coração é esse. É você fechar o coração, é você ficar insensível, endurecido nas coisas que precisam acontecer na sua vida, amém? Precisam acontecer coisas na sua vida. E você tem que estar aberto ou aberta a aceitar isso, a reagir positivamente sobre isso, para não perder a fé, para não perder a esperança. Então o evangelista, quando registrou isso, eu imagino que ele pensava em nós, hoje, nesse século, lendo, aprendendo. O ponto de tornar o possível de Deus no seu impossível. Esse é o problema do nosso coração. Nós temos o possível de Deus, porque Ele tudo pode, amém? Ele tudo pode. Agora nós entramos com o nosso impossível, e aí enfraquecemos. Então nós temos que ter muito cuidado com isso. Aí conta a história dessa mulher idosa, esposa de Zacarias. Eu fico imaginando a situação que esse sacerdote encarava com essa adversidade dentro da sua casa. Ele sonhava ser pai, mas lamentavelmente casou com uma mulher estéril. E quantas vezes, quantos anos esse homem orou para que Deus mudasse essa história? Eu imagino como nós somos, como o nosso coração. Eu imagino, ele envelheceu, ela envelheceu, e ele continuava orando, mas talvez meio desanimado. Como nós oramos também, muitas das vezes, desanimado. Olhamos para um filho incrédulo, às vezes na bebida, no cigarro, aquelas coisas todas, nas noitadas, e a gente acaba criando obstáculos para vencer e conquistar esse filho para Jesus. Você está falando de filho, né? E filho é o que mais nos preocupa.
Vida financeira, a gente às vezes está em dificuldade, mas a gente vai vencendo e tal. Mas como mudar a vida de um filho? Meio complicado. Aí Zacarias estava ali naquela situação, e num belo dia ele estava atuando, ele estava servindo, ele estava cuidando das coisas de Deus. Foi escalado. Eu fico imaginando, né, esse homem servindo a Deus. E olha, não era um dia, 1 hora, meia hora, não. Porque a gente tem dificuldade de servir a Deus até 2 horas de culto. Imagine esse homem que estava ali cuidando. A palavra de Deus diz que de repente chegou alguém. Zacarias ficou meio assustado. Você já imaginou você receber um anjo dentro da sua casa? Puxa vida, hein? Primeiro, até descobrir que é anjo, né? A gente já ficou meio apavorado. Né? Até descobrir que é anjo. Mas os anjos de Deus são anjos educados, comportados, equilibrados. E o anjo, então, se apresenta para ele. Zacarias, eu sou Gabriel. Olha só que coisa bacana. Quantas pessoas sonham com anjo, sonham com Jesus, sonham com alguém de branco, né? Simbolizando o Senhor Jesus. Sonhos bacanas, gente. Agora este homem recebe Gabriel. Zacarias, eu sou Gabriel que estou a serviço de Deus. Olha que bacana. A serviço de Deus, e fui enviado para falar com você e lhe trazer esta boa notícia. Você pode imaginar a emoção desse homem? Desse ancião, que talvez já tivesse o coração, né, não tão forte, para aguentar tantas emoções. E aí então, eu pego essa palavra e transmito para você. Então pega aí essa fala de Gabriel para a sua vida esta noite. Eu vim aqui trazer uma mensagem do anjo do Senhor para a sua vida. Você que veio aqui, se deslocou da sua casa, que precisa de uma resposta, que precisa de uma solução. Aquele filho que ainda não se converteu, aquele marido, aquela esposa, aquela situação que não muda, aquela cura que ainda não chegou, mas vai chegar, amém? Vai chegar. Aí Gabriel percebeu que Zacarias estava meio assustado. Normal, um ser humano, mesmo sendo sacerdote. E aí o que Gabriel diz para ele? Zacarias, não tenha medo. Então, Zacarias estava com medo, né? Porque a sua oração foi ouvida. Aleluia. Você percebe? Esse homem
orou praticamente a vida toda pelo seu sonho, pela cura da sua mulher de esterilidade. E o anjo, com uma mensagem importantíssima, ele diz, né, eu não estou aqui porque simplesmente Deus me mandou, não. Eu estou aqui porque a sua oração foi ouvida. Você tem orado? Amém. E o pastor Adriano tem direcionado aí a quarta-feira para a gente orar. Para a gente buscar pela nossa família. Porque, gente, nós estamos bem. Nós estamos firmados na rocha. Aleluia. E a nossa família. Então nós precisamos interceder pela nossa família. Porque quando o diabo ele quer te atacar, ele não vai a você porque você é uma rocha. Mas ele ataca membros da sua família. Para te enfraquecer. E então, ele diz para Zacarias, Isabel, sua esposa, dará à luz um filho, a quem você dará o nome de João. Está aí o João aí atrás, do Marcos. João Batista. Gente, Zacarias perdeu o chão. Perdeu o chão. Nós temos, lamentavelmente, essa coisa, né? A gente está orando, e quando recebe não acredita. Incrível como o ser humano é. Você não estava orando por isso? Ah, tá, mas já tinha até esquecido. Assim foi com este homem. Zacarias orava mesmo assim. Mesmo idoso. Mesmo cansado. Mesmo servindo como sacerdote. Aí, como todos nós, como eu, não vou falar de vocês não, porque de vocês eu não conheço. Como eu, Zacarias então perguntou ao anjo, como terei certeza disso? Pois eu sou velho e a minha mulher também já tem idade avançada. Já tinha até o cartão de pegar ônibus de graça. Você vê, a pessoa está avançada com a idade, pergunta se ela tem um cartãozinho. Hã? Ela estava nessa condição. Minha mulher, com a idade avançada. O anjo não gostou, gente. Não gostou da atitude de Zacarias. Por quê? Porque ele estava orando. Como é que ele agora vai querer saber como que vai acontecer? O pastor Adriano falou aí há pouco tempo de Sara. Né? Foi a mesma coisa. Sara e Abraão. Acho que foi a penúltima pregação dele, a última. Não sei, está pregando demais? Nem lembro. Foi a mesma coisa, Sara no rio, né? Lá no cantinho, atrás da porta, né? Ela riu, ela achou que não é possível. Gente, aí olha só o que acontece. O anjo diz para ele assim, você ficará mudo e não poderá falar até o dia
em que estas coisas vierem a acontecer, porque você não acreditou nas minhas palavras, as quais, no devido tempo, se cumprirão. E agora? Então, olha só, acredite que Deus vai fazer acontecer na sua vida. Saia daqui com convicção. Deus vai mudar a sua vida, como mudou a vida desse casal. Agora, coitado, está mudo. E agora? A Bíblia diz que ele estava lá dentro, ninguém podia entrar ali, né? No Santíssimo Lugar, aquela situação toda. E o pessoal estava lá fora na expectativa, esperando Zacarias sair, e nada dele sair. Demorou, gente. O papo com o anjo foi, olha, papo de anjo mesmo. Caramba. E quando saiu? Saiu mudo. Meu Deus do céu. E aí o pessoal rapidamente captou a mensagem. Ele teve um encontro lá dentro com o Senhor. A ponto de ficar mudo. A Bíblia diz que ele passou dias ali, cumpriu os dias que tinha que trabalhar, estava de plantão. Foi para casa e você pode imaginar. Tem que conversar com Isabel, escrever num papel. Isabel e relatava lá, né? Eu encontrei o anjo disse isso, aquilo e tal. Passou tudo para ela direitinho. O nome dele será João, aquela coisa toda. E não podia falar. Você já imaginou? Tudo bem, que se fosse com a mulher, ia ser mais difícil, né? Porque o homem até fica sem falar, mas a mulher é mais difícil. A ordem natural das coisas. 9 meses, gente, sem falar. Eu digo para você esta noite, eu peço perdão a Deus, porque em muitos momentos a minha incredulidade prevalece. Então Deus me perdoa, porque não é fácil. Vou contar mais um pouquinho da nossa história, né? Eu só tenho a Carla para contar a história dela, né? Ainda bem. Mas se fosse igual Salomão, tivesse 1000 mulheres, olha só, ia contar cada dia uma história aqui, né? E nessa caminhada com a Carla, essa bactéria que nos assustou, nos surpreendeu, fomos para tratamento em Brasília, aquela coisa toda. Até que nos indicaram um especialista, neurocirurgião, Dr. João Elias, lá no Catete. E fomos lá. Chegamos lá, um homem muito dócil, um ancião. Nos recebeu com tanto carinho. Já começou com a intimidade chamando a Carla de Carlinha. Olha só que abuso. Carlinha. Ele era mais velho, bem mais velho que ela. E aí, doutor João Elias fez a consulta, aquela coisa toda, né? E falou para Carla assim, Carla sentada, né? Só vive sentada. Falou para Carla assim, levanta a perna. Carla
É? É. Eu quero que você levante sua perna. Aí a Carla foi. Maior esforço, né? Aí ele falou, eu quero mais. Olha só. Eu quero mais. Ok. Ela fez lá a ressonância magnética, aquela coisa toda. Ele viu lá, né, a lesão medular. Ela sofreu uma lesão medular. Viu? Por uma unha encravada, entrou a bactéria, né, no dedo do pé. Essa bactéria rodou o seu organismo, pulmão, né, deu água, pleurite, né? Pleura nos 2 pulmões, inflamou a pele do coração. Foram 40 dias de sofrimento. Só Tramal aliviava a dor. Eu tinha que correr toda noite para a clínica, toda noite, para ela tomar uma injeção de Tramal. Para ela poder dormir. Uma dor horrível. Passou os dias, a ressonância voltou. Né? Chegou lá o resultado da ressonância. Fomos lá. Aí ele olhou e falou assim, houve uma falha aí na cirurgia. Alguma coisa que tinha que ser colocado não foi. Por quê? Porque no dia da cirurgia não tinha lá o parafuso. Nem foram comprar na casa de vídeo. Podia comprar lá, né? Não. E deixou sem. Isso demorou mais, né, a restauração do osso, porque a bactéria comeu 2 discos. A Carla tem, quando ela ficar em pé, tem 2 centímetros a menos. Ela tinha uns 60, agora deve estar com uns 58, 57. 1,65? É sério isso tudo? Continua baixo. Né? Então ela vai estar com 1,63. Comeu 2 discos. E eles tinham que ter colocado né, não lembro o nome que ele usou lá, para sustentar a medula, para a medula não ficar solta. Porque a medula da Carla ficou assim, Pode imaginar? Por quê? Porque na cirurgia tirou 2 copos de pus. Cirurgia pelas costas. Foi aonde a bactéria parou. Essa bactéria mata, né? Quando ela chega no cérebro, acaba. Mas Deus não deixou. Eu já falei aqui, né? Todo médico que a gente ia, ele falava assim, mas você está viva? Essa bactéria mata em 48 horas. Mas ela é filha de Deus. Né? Não era o momento, Deus não autorizou. Ele é dono da vida, dono da morte. Então, gente, eu me apeguei nessa palavra. Quando o doutor João Elias olhou a ressonância e falou assim, Carlinha, você vai voltar a andar. Já tem quase 20 anos. O que é 20 anos para Deus, gente? Para mim pode ser muito. Aí eu comecei a acreditar. Comecei a acreditar como o texto que nós estamos vendo. Porque a Carla teve a felicidade de mesmo, né, numa cadeira de roda, a sua sensibilidade voltou. Porque você vê, né? A grande maioria dos deficientes físicos atrofiam a perna, né? Não, a Carla, pelo contrário, para pegar a perna da Carla, só Deus sabe. O peso.
Jesus. Falei, caramba. Ainda bem que eu estou me preparando. Ó. Daqui a pouco estou pegando ela até no colo. Voltou a sensibilidade. Qual é o teste da sensibilidade lá no Sara? Ela senta lá na cama, fica sentada. Aí eles pegam um palitinho e começa a colocar o palito no dedo do pé. Aí, pim. Se ela não tiver sensibilidade, acabou. Aí quando batia assim, o pé fazia tum. Aí eu falei, ó, cuidado, vai levar um chute aí. Graças a Deus a sensibilidade dela voltou. Porque quando a bactéria atuou, ela ficou daqui para baixo, sem sensibilidade nenhuma. Então você vê como Deus fez. Aos poucos Deus foi restaurando a sensibilidade, essa coisa toda. E eu estou preso na palavra do Dr. João Elias, que já faleceu. Deve ter uns 3, 4 anos. Pô, o cara faleceu. Ele não vai ver. Só vai ver lá no céu. Não vai ver. Mas ele deu uma palavra de vida para mim. Ele, não sei a religião dele, né? Mas ele falou, Carlinha, você vai voltar a andar, mas isso demora. Isso demora. Porque a medula é tipo uma carga de caneta. Olha só como Deus fez isso, gente. Uma carga de caneta que tem todos os comandos, inclusive dos membros inferiores. Então, eu fico me colocando no lugar de Zacarias. Até então, eu ficava na dúvida. Eu via o sofrimento da Carla e sempre fui sincero para ela e para a igreja. Eu orei algumas vezes para Deus levar a Carla. Por quê? Era muita dor. E eu não aguentava. Eu tinha que sair de perto para chorar longe, para ela não ver. Mas era muito difícil. Quando recebeu alta, teve uma trombose na perna esquerda. Falei, caramba. 7 meses internada ali no Pedro Ernesto. Então você vê que a nossa luta não é fácil e a gente não desistiu de Deus. Eu não abandonei a igreja, eu não parei de congregar, não. Deus me deu uma força e deu a ela também, e a gente nunca parou, nunca desanimou a ponto de largar tudo, não. Confiante em Deus, que Deus iria fazer alguma coisa. Então eu ainda estou confiando que Deus vai curar a Carla. Não sei quando, mas eu sempre oro a Ele e peço assim, Senhor, me dá o privilégio de ver a Carla voltar a andar. Aí depois que eu ver, o Senhor pode me levar. Mas aí ela vai ficar sozinha, vai chorar muito e vai morrer também. Muito amor. Então você vê, um homem justo, era Zacarias, irrepreensível, ele e a esposa. E a Bíblia diz que Isabel ficou grávida. Ele saiu lá do serviço, e cumpriu ali o serviço, conversou com o anjo, foi para casa e diz a Bíblia que ela engravidou. Olha que coisa maravilhosa. Como Deus faz, gente. E ela não saiu de casa durante 5 meses. Não vou entrar nesse detalhe. Mas você imagina uma senhora, uma anciã,
barriguda na rua. Né? A pessoa já tem uns 40, 45 e fala, ih, perigoso engravidar essa idade. Não é perigoso nada. Deus é que manda. Aí ela ficou 5 meses em casa. Você já imaginou? Com um cara mudo? Caramba! O cara que não podia falar, aprendeu. Braille, aquela coisa toda. Escrever, não sei. Mas eu imagino. Mas não acabou ainda não. Me dá a mão, vamos lá. No versículo 26 e 27, diz assim: no 6º mês, olha só, 6 meses, hein? O anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem que estava comprometida a casar com um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. Gente, a coisa continuou. Você vê que Gabriel estava de plantão. Não podia falhar. E se eu pudesse dizer que Gabriel está aqui esta noite, trazendo uma bênção para você, puxa vida, como é bom, gente, a gente crer. Aleluia. E aí você vê então, o anjo se aproxima de Maria. E diz, aproximando-se dela, o anjo disse, salve, agraciada, o Senhor está com você. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, ficou igual Zacarias. Perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação. Agraciada. Ela deve ter pensado, o que é agraciada? Naquela época não tinha o Google. Para perguntar ao Google. Ela estava recebendo a graça de Deus naquele momento. Então a segunda impossibilidade foi com Maria. Mas o anjo lhe disse no versículo 30, não tenha medo, Maria, porque você foi abençoada por Deus. Olha só. Diga, eu sou abençoado por Deus. Isso. Pega essa chave aí, essa senha. Você ficará grávida e dará à luz um filho, a quem chamará pelo nome de Jesus. Olha que bacana. Gente, olha só. Uma das coisas mais importantes que nós temos, no meu ponto de vista, é o nome. Nome é tudo para mim. Não é nome limpo, não. Que ninguém tem mais nome limpo. Está todo mundo a dizer, é porque não compra crédito. Quem compra não tem. Então o que acontece? O nome para mim é fundamental. Eu entro no ambiente e cumprimento a pessoa, mas falo assim, qual o seu nome? Porque para mim é tudo o nome. É horrível. Aquela moça loira lá da... aquela moça loira não tem nome. Aquele barbudinho, cavanhaque. Por isso lá em casa, Dona Carla nunca deixou chamar as crianças de apelido. Apelido? Ana Carolina, Carol. Pô, Aninha. Que isso? Jesusinho. Ô Zaca, chega aí, Zaca. Pô. Ô Bel. Ó, Isabel é. Ô Bel. Que isso, gente? O nome é fundamental.
Meu filho chamava assim, o Ailtinho. É que o Ailton era menor, né? Depois ele ficou maior. Todos os anos. Mas é diferente, é Júnior. Né? Então o nome para mim é fundamental. E você percebe que, Isabel, João, você vai ter um filho e o nome dele vai ser João. E houve um questionamento com a plateia, naquela época na cidade, não, mas João? Pô, tem nada a ver, João. Olha como tem as pessoas, né? Poxa, eu estudei com meu camarada mesmo de classe, Orozimbo, o nome dele. E agora? Naquela época não tinha bule, só para café. É? Tomava café no bule, fazia café no bule. Mas, gente, se fosse hoje, coitado do Orozimbo. E a gente, né? A professora até falava, Ori! Para não falar, né, Orozimbo. Mas era meu colega de classe, meu amigão, parceirão mesmo. A gente era adolescente, era pequeno, jovem. Então o nome é fundamental aqui. O nome agora é Jesus. Aleluia! Esse nome tem poder. Então Maria disse ao anjo, como, olha só, como será isto se eu nunca tive relação com homem algum? Hoje até falam, né, a Virgem Maria, mas não é mais. Ela já deixou de ser virgem há muitos anos. Está lá esperando, lá, como todos que morreram. E o novo Papa está falando isso, hein? Viu? Ela não salva. Salvador é Jesus. Viu? Acompanha aí. Né? Então você vê que ela diz que nunca teve relação com homem algum. Como ela... Gente, Deus foi maravilhoso com Maria. Maria não ficou muda. Né? Não ficou muda. Maria foi agraciada. Maria foi separada. Maria é uma bênção, gente. Não teve mulher no mundo, na face da terra, igual Maria. Amém? Não teve. E aí, então, ela ficou feliz. Mas a dúvida sempre perdura em nossos corações. Sempre tem uma dúvidazinha. A sua dúvida, a sua impossibilidade precisam ser vencidas. Acredite, o anjo está te falando esta noite da sua bênção. Para isso veio essa mensagem hoje, para você acreditar. Que não tem problema que tem 20 anos, mas vai acontecer. E a nossa oração sempre foi, Senhor, nos dê condição de suportar tudo isso. E Ele tem feito. Ele não nos abandona. A gente chora, mas bem-aventurados que choram, pô. E vamos caminhar, não podemos parar. Então a dúvida está sempre dentro de nós. Como falou com Zacarias e Maria. E no versículo 35, o anjo respondeu a Maria: o Espírito Santo virá sobre você. Olha só que bacana. E o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também, o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Aleluia. O Espírito Santo sobre Maria. O Espírito Santo sobre nós hoje. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Olha só que coisa maravilhosa. É Ele que está governando a igreja, gente. Aleluia. Esse mesmo Espírito envolveu Maria.
de uma forma sobrenatural. O anjo, para animá-la, deu-lhe um incentivo, incentivou ela. Mas eu fico imaginando a condição do anjo. Porque o homem é mole, bota ele mudo e acabou. Agora, como convencer a Maria, a mulher? Mulher é mais difícil de convencer, gente. Mulher não é brincadeira, não. Mulher tem uma percepção que chega a doer. O homem é tudo lerdo. Desculpa os homens, né? O homem está lá, né? Igual um bobo, e a mulher está percebendo tudo. Tudo. Opa! Olha, estão te olhando. Estão te paquerando. Que isso? Tá nada. Tá sim. Você não percebeu, mas eu já vi. Olha só, cara, que espírito. Que percepção é essa que Deus deu à mulher? Aí o anjo agora ficou numa situação difícil. Falou, como agora eu vou, né, agradar essa mulher? Tudo bem, ela vai ficar grávida, legal. Aí ele preparou um presente para ela. Está lá no versículo 36. Né? Para animá-la, incentivá-la, ele diz, Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar de sua idade avançada. Viu? Sendo este já o 6º mês de gestação para aquela que diziam ser estéril. Gente, diziam. O médico diz uma coisa, mas olha, não acredita não. Fala logo, fala não, né? Pensa, né? Isso é mentira do diabo. A última palavra é do meu Deus. E acabou. Então, aqui ela ficou feliz, né? Lembre-se, Maria. O anjo fala para ela, parafraseando, né? Lembre-se, Maria, porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse, aqui está, aí se rendeu, né? Aqui está a serva do Senhor, e que aconteça comigo conforme a sua palavra. Então o anjo foi embora. Cumpriu a sua missão. Foi embora. Deixou Maria com Isabel. Maria foi lá. Isabel foi lá visitar Maria. Gente, o bichinho, né, que a gente fala assim, né, mexeu na barriga de Isabel. Quando Maria chegou. Porque João e Jesus, né, são primos. Bacana, são parentes. Aí ela passou umas férias lá, e que férias, hein? Ajudou naturalmente, muito. 3 meses de férias na casa de Isabel. Feliz, as duas. Caramba, você era estéril, está grávida. Eu virgem, estou grávida. Caramba, que bacana, que legal. Não é à toa que Roberto Carlos que diz que são tantas emoções. Até ele sabe disso. Caramba! Então, gente, eu quero que você acredite nisso. Eu quero que você feche os seus olhos agora. Pense nessa sua impossibilidade. Pensa nessa impossibilidade. E em nome de Jesus, a sua bênção, a sua vitória vai ser nesta noite. Você vai receber a bênção de Deus esta noite. Você que está nessa expectativa, mesmo em algumas situações, o seu coração mostrando impossibilidade. Deus vai fazer acontecer na sua vida. Então receba de Deus neste momento o seu milagre. Maravilhoso Deus. Aqui está, Deus, a tua igreja.
Está aqui, Deus, o teu povo. Numa expectativa, Deus, de uma bênção, de uma vitória. E eu não sou o anjo Gabriel, mas sou um emissário de Deus nesta noite, para abençoar a vida dessa pessoa, Pai, que crê, Senhor, que está colocando diante do teu altar essa impossibilidade, essa luta, essa enfermidade, essa crise, essa incredulidade entre os filhos, entre esposa, pai, mãe. Eu coloco, Deus, essas pessoas em tuas mãos de uma forma especial esta noite. Que esta noite seja um marco na vida desta pessoa, que saia daqui crendo que a sua vitória já foi liberada. Toma, Deus, em tuas mãos. Manifesta, Deus, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, como fizeste na vida de Isabel, na vida de Maria. Oh Deus, que o Senhor possa liberar bênçãos esta noite, no meio da tua igreja, do teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos ficar de pé, já com a vitória em mãos. Aleluia. Cria em mim, ó Deus, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova um espírito inabalável. Não retires de nós o teu espírito. Não retires de nós o teu espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás. Senhor, eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser. Diga pra ele, um homem segundo o coração de Deus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Queridos, hoje você sai aqui com essa palavra no seu coração.
Antes, a impossibilidade do teu milagre estava no seu coração, mas agora não. Agora ele é o canal da provisão de Deus na sua vida, do agir de Deus na sua vida. E quando a incerteza vier ao seu coração, você lembre, opa, no meu coração não tem espaço para dúvida, para incerteza, para insegurança, mas apenas para o cumprimento da promessa de Deus na minha vida. Amém? Levante suas mãos e nós vamos orar por esses pedidos. Santo e poderoso Deus, tira de nós toda a incredulidade e substitui por fé, certeza da vitória em Cristo. Pai, abençoa esses pedidos. Abençoa também, ó Deus, a vida de cada pessoa. Pedidos que não estão nos papéis, mas estão selados no nosso coração, ó Deus. E traz, ó Deus, a tua provisão sobre as nossas vidas. Vem com teu poder e autoridade, Deus, e muda histórias, transforma realidades. E vem, ó Deus, com o sobrenatural sobre cada um de nós. Abençoa a tua igreja reunida aqui nesta noite, Senhor, os nossos irmãos e irmãs, e venha, Deus, com a tua provisão nesta semana, que iniciamos na tua casa, na tua presença, debaixo desta palavra, Senhor. Agora já não existe mais impossibilidade, agora já não existe barreiras, agora, Deus, nós estamos disponíveis para o teu agir na nossa vida, Deus, e opera, Senhor, os teus milagres, em nome de Jesus, amém e amém. Antes de sair, libere uma palavra para a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Aleluia.